Quer passar para trás para não aparecer muito os defeitos da cara? Tudo bom, pessoal? Uma alegria estar aqui. Os evangelistas, eles dizem para nós que Jesus fez milhares de curas e milhares de ensinamentos. Milhares. Quantas? Difícil mensurar, difícil, porque há passagens assim. Jesus falou para 5.000 pessoas e naquele dia houve muitas curas. Ora, se tinha 5.000 pessoas, a gente pode imaginar que esse muitas aí queria dizer em torno de 1.000 em um dia. Então, milhares de curas. Agora tem um detalhe. Deixa eu saudar aqui o pessoal que pela internet vai participar ou ao vivo ou posteriormente aí pelas asas da mídia. Aqui é o Centro Espírita Eurípides Bassanufo. Exatamente no Jardim América, em Goiânia. Amigos do exterior sempre pedem. Diz onde é que é. Estão o mundo inteiro antenado no Brasil. Na doutrina espírita há uma fome de ensinamento do Cristo. Então, a nossa saudação fraterna aos irmãos que aí pelas asas da mídia nos acompanham. Um detalhe interessante nessas curas que Jesus fez, milhares, inúmeras, não dá para a gente ter ideia. Quase nenhuma cura, quase nenhuma. Na Judéia, na região mais espiritualizada, onde ficava a grande capital, fica Jerusalém, a cidade espiritualizada. Quantas curas Jesus fez na Judéia? Você não enche os dedos de uma mão. Quatro curas em toda a Judéia. 4 curas. Interessante. Justamente na região espiritualizada, em que se esperava que houvesse mais curas e também mais ensinamentos. Não. 99% das curas e dos ensinos de Jesus foram na Galileia, na região norte, onde tem Nazaré, Naim, Cafarnaum, o lago de Genezaré. É nessa região que o Cristo mais prodigalizou ensinos e curas. Mas por que na Judéia, justamente onde fica a capital, Jerusalém, a cidade espiritualizada,
o povo escolhido por Deus, os judeus. Por que só 4 curas e raros ensinamentos? Por causa da intolerância religiosa. No início da missão, no início de sua missão, Jesus fez uma cura. Na entrada de Jerusalém, junto a um poço. Naquele tempo não tinha essa facilidade da água encanada. Que é água, bota o cântaro, olha que nome bonito, bota a jarra, o vasilhame no ombro e vai buscar. Para facilitar, abriam-se poços perto das entradas da cidade de Jerusalém. Tinha muitas entradas e, portanto, tinha muitos poços. Em um desses poços estava um paralítico, há 38 anos, esperando, porque diziam que a água daquele poço, de vez em quando, ela borbulhava. E dizia a tradição que quando a água borbulhasse, o primeiro que entrasse era salvo, era curado. O homem era paralítico, coitado. Quando ele chegava na beira do poço, já tinha 10.450 pessoas lá dentro. Jesus vem e o cura. É a primeira cura que Jesus faz em Jerusalém, no início do 2º ano da sua missão. E era dia de sábado. E as autoridades passaram a perseguir Jesus. Porque dia de sábado, eles entendiam, é dia de santificar o Senhor. E para eles, santificar o Senhor é ficar sem fazer nada. Como tem alguns que imaginam que o céu é local de êxtase, de maravilhamento, de apenas ficar ali antegozando, usufruindo os benefícios celestiais. Ainda há esse entendimento. Ao contrário do que Jesus falou, meu pai trabalha e eu também trabalho. Não sei se bate o ponto, mas trabalha. Por ser dia de sábado, Jesus passou a ser perseguido pelas autoridades judaicas. Daí porque essa intolerância fez com que Jesus fosse prudente quando ia a Jerusalém, quando entrava na região da Judéia. Prudência. Que a gente deve ter, sim. Mas eu quero contar para vocês uma outra cura que Jesus fez na Judéia, e que o companheiro anunciou aqui, a do cego, que o Evangelho de Marcos, capítulo 10 do Evangelho de Marcos, diz que esse cego chamava Bartimeu.
Tem gente que diz, olha, o nome Bar quer dizer filho. Então, não era o nome, ele não era Bartimeu. Ele está indicando que ele é filho de Timeu. Eu não vou entrar nessa briga. Era um ceguinho que vivia ali na Judéia, exatamente na cidade de Jericó, que ficava na Judéia, lá embaixo, lá perto do rio. Jerusalém cá no alto, Jericó lá embaixo, na beira do rio, Rio Jordão. Essa passagem está registrada por 3 evangelistas. Mateus, no capítulo 20, Lucas, no capítulo 18, e Marcos, no capítulo 10. E o interessante é que Mateus e Marcos dão a seguinte informação. Chega em casa, pega a Bíblia de vocês, dá uma olhada. Ah, não tem a Bíblia? Não tem? Seus problemas acabaram. Pega o celular, dá uma gulgada, o cego Bartimeu, vocês vão achar. Mateus e Marcos dão a seguinte informação. Jesus, saindo de Jericó, encontrou com um ceguinho, o tal do Bartimeu. Mas Lucas diz, estranho, Lucas diz o contrário. Jesus, entrando em Jericó, encontrou um ceguinho. Ó, quem entra pode sair depois, mas não no mesmo ato. Afinal de contas, Jesus entrou ou saiu? Vocês acreditam numa coisa dessa? Tem gente que diz que a Bíblia não vale nada porque as informações dos evangelistas são desencontradas. Ah, mas não, um diz que saiu, outro diz que entrou, isso aí é tudo invenção. Afinal, entrou ou saiu? E eu vos digo, entrou e saiu. Ao mesmo tempo. Alguém vai dizer, uai, mas é Jesus, Jesus pode. Não. Poder ele pode, mas não é o caso. Jesus saía da antiga cidade de Jericó. Marcos e Mateus se refere à antiga cidade histórica, a cidade de 5.000 anos de história, tem Jericó. Se refere à antiga cidade. Lucas, que escreveu para o povo grego, para o povo romano, ele também era grego, então, portanto, ele nem sabia da existência de uma antiga cidade de Jericó, ele diz que entrava na nova cidade de Jericó. Está pacificado? Vamos continuar acreditando nos ensinos de Jesus, então? Ok. Está lá o ceguinho. E os 3 evangelistas, olha que interessante, os 3 dão a mesma informação. Mateus era discípulo de Jesus, então presenciou. Marcos era meio aparentado de Barnabé. Era novinho. Escreveu o seu evangelho
Não estava, portanto, num colégio. Ouviu, certamente, de Barnabé ou de outra pessoa, ou talvez até mesmo de Pedro. E Lucas ouviu de Maria, mãe de Jesus. Três fontes diferentes, mas a mesma informação. E a informação é uma beleza. A informação é assim: o ceguinho, que o Marcos diz, chamava, ou que era filho de Timeu, chamava Bartimeu, ou era filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Os três. Sentado à beira do caminho. Olha, quando eu li isso, eu falei, uai, tem uma música com isso. Será que o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos leram qual? Marco, Lucas ou Mateus? Ou os três? Alguém lembra da música? Você que tem voz boa, que eu sei, que eu já ouvi, sou testemunha. Tem uma música do Roberto e do Erasmo Carlos que diz assim: eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia, de repente, você volte para mim. Você já deu, já cansei, mas basta, não dá mais. Não vou ficar aqui parado esperando. É o mesmo sentimento que a gente entende do ceguinho lá na cidade de Jericó. Sentado à beira do caminho, ou seja, ele já não queria ficar mais ali, já está cansado. Você já viu como é que o mendigo tem que fazer cara de pobre coitado para ele poder arrancar uma moeda da gente de 5 centavos? Ele tem que fazer cara de pobre coitado, de sofredor. Porque se o mendigo chegar perto da gente e disser assim, boa noite, como vai? Será que o senhor teria algum recurso pecuniário que pudesse me emprestar a juros módicos, a fim de que eu possa nutrir-me e permanecer existindo? Se um sujeito vier falar, você vai dizer, rapaz, você com essa voz, você tem que ser locutor, viu? Vai arrumar emprego, vai falar no rádio. Ele tem que vir chorando, ele tem que fazer cara de sofrido, quão miseráveis nós somos, que o sujeito precisa fingir para arrancar uma moeda da gente. Aquele ceguinho já está cansado disso. Ele já está cansado. Sentado à beira do caminho. Lá no posto dele. Sim, porque os mendigos são organizados. Cada um tem o seu ponto. Ai, ai, ai de alguém que sentar no ponto do outro. E eles ficam no ponto ali, ou da entrada ou da saída da cidade. Esses ficavam exatamente na saída e na entrada. Olha aqui, passava muita gente. E eles tinham que fazer cara de tristeza. Podia estar na maior alegria. O filho passou no vestibular. Não sei se tinha vestibular naquele tempo, tinha não. Aconteceu algo bacana na vida, mas ele tinha que fazer cara de pobre coitado para poder suscitar a nossa piedade. Esse ceguinho já estava cansado disso. Ele não queria mais. Sentado à beira do caminho, com a mão estendida, fazendo cara de tristeza,
Tem alguns que amarram um bife na canela para mostrar que é ferida, né? Lá perto de casa, eu continuo morando no mesmo lugar. Lá perto da minha de casa, tem um senhor lá que, desde que eu cheguei aqui em Goiânia, em 91, ele tem uma cadeirinha e ele fica no sinal, ali perto da Caixa Econômica Federal, no sinal, e são dois sinais, ele corre para um, depois corre para o outro, para pedir dinheiro. E algum dia alguém me alertou, falou, ó, chegando no final do dia, ele sai andando, bota o carrinho dentro de uma caminhonete, entra na caminhonete, são caminhonetonas daquelas grandes e tal, e sai dirigindo. Eu falei, rapaz, e eu só dar 50 centavos para ele. O IPVA desse homem deve ser caro demais, uma caminhonete eu vou ter que aumentar a contribuição. Você não devia ter me falado isso. Então, agora eu vou ter que ter pena dele, coitado. Tem uma caminhonete, o pneu é 3 mil, 4 mil reais e tal. Aquele ceguinho chamado Bartimeu, segundo Marcos, já estava cansado, ele não queria mais cumprir esse papel que a sociedade às vezes exige que a gente exerça. Ele queria fazer algo a mais. Ele sentia que ele tinha possibilidade de executar algo a mais do que ficar dependendo da moeda dos outros para poder ir comer ou pagar o aluguel ou lá da casinha e tal. Já não queria mais. E um dia está o ceguinho lá, cansado daquela vida, insatisfeito com aquilo em que ele se colocou, que não é a vida que coloca, é a gente que aceita e acomoda e fica. Quando ele ouve barulho diferente, passadas diferentes. Já não é mais a Dona Maria que vai ali comprar um paninho para remendar uma roupa ou o seu Zé que vai ali comprar um pão para levar para casa. Muitas passadas. Interessante que o cego, ele perde a visão, desenvolve a audição. A Virgínia, minha mulher, que me suporta desde 1968, tadinho dela, quando desencarnar vai entrar em órbita. Um tio dela ficou cego quando menino. Às vezes a gente ia na casa dele, a gente morava no Rio, a gente ia na casa dele, sem avisar, vamos lá ver o Olavo? Vamos. Quando a gente entrava, ele falava, ô Virgínia, ô Calci, esse cara não é cego. Um dia eu tive coragem de perguntar para ele, como é que você sabe que sou eu? Ele falou, rapaz, ninguém no mundo pisa como você. Uau! Ninguém no mundo pisa como a Virgínia. Ninguém no mundo pisa um igual ao outro. Olha o desenvolvimento que o ouvido fica. Então o ceguinho viu que tinha gente diferente passando. Já não são os costumeiros. E aí ele pergunta para alguém do lado, que certamente não era cego, o que está acontecendo?
Por que tem gente diferente passando? Não é feriado, não tem festa, não tem. Por que esse povo diferente? E o cara, para ele, é Jesus que está passando por aqui. Tem uma outra musiquinha? Exato. É Jesus que está. Gente, o ceguinho endoideceu, começou a gritar. Viu aí a oportunidade. E eu tenho um amigo muito engraçado que diz que oportunidade é careca. Você tem que barrar ela pela frente. Não deixa ela passar e queira pegar ela pelos cabelos, não, porque ela é careca. Ela escapou, ela vai embora. Ele viu ali a oportunidade dele de modificar aquela situação em que ele se colocou, de pedinte profissional. E começou a gritar. Jesus, vem me ajudar. Jesus, vem me curar. Jesus, eu não quero ser mais cego. Eu não quero ficar estendendo a mão, fazendo cara de pobre coitado para os outros. Eu quero fazer algo a mais. Eu reconheço em mim capacidade de realizar algo a mais. Não quero ficar limitado. Você sabe o que aconteceu? Quando ele começou a gritar, o povo mandou ele calar a boca. Vocês conhecem alguém assim? Eu chamo de desanimador de auditório. Quem é você, rapaz? Você querendo isso? Vê se você se enxerga. Quem é você? Fica na tua aí. Se limite a fazer. Porque você vai sair daqui, você vai perder o seu posto. Esse lugar é privilegiado, passa muita gente. Você vai perder, você vai acabar numa pior do que a que você está. Acomode-se, fique aí. Mantenha-se nessa zona de conforto. Quem é você? Vocês conhecem alguém assim? Está assim de desanimador de auditório. Na rua, na chuva, na fazenda e numa casinha de sapê, no Flamboyant, no Bougainville, na Rua 4 e ali naquela confeitaria ali, que eu não sei mais o nome dela. Em todo canto. Quem é você, rapaz? Se eu fosse você, eu não ia, não. Mas aquele ceguinho, ele não queria mais aquilo. Então, quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele botava a boca no trombone. Mais ele gritava. E gritou tanto, que Jesus, cercado pela multidão, perguntou: o que está vendo? Que barulheira que é essa? E o povo lá para Jesus, um ceguinho ali que está berrando. E Jesus, ele está gritando, Tá. Traz ele aqui. Eu fico imaginando o ceguinho. O pessoal chega perto do ceguinho e fala: pode parar de gritar, Jesus está querendo conversar contigo. Levaram o ceguinho até Jesus. Está Jesus, está o ceguinho. A multidão em volta que o povo quer saber, né?
E Jesus para o ceguinho: que queres que eu faça? Uai, essa frase eu já ouvi em algum lugar. Mas foi um cego falando para Jesus. Esse cego chamava-se Paulo de Tarso. Que queres que eu faça? Mas ali não, ali é diferente. É Jesus falando para um cego: que queres que eu faça? Pô, mas Jesus faz cada pergunta. O ceguinho tem 40 minutos que ele está berrando lá, pedindo a Jesus para vir curar ele, que ele não quer ficar mais sentado na beira do caminho, ele quer fazer algo em prol da vida dele, da sociedade, ele quer contribuir, ele não quer ficar na atitude passiva só de ficar recebendo. Será que Jesus não viu? Claro que ouviu. Para que Jesus perguntou? Pode olhar que todo o diálogo de Jesus tem sempre uma pergunta óbvia. Sempre. No início do diálogo. Sempre. Que queres que eu faça? Jesus está chamando aquele ceguinho para consultar a si mesmo os estudantes, os universitários, as placas que estão dentro dele, consultar ele mesmo, para ver se é exatamente isso que ele quer. É isso mesmo que você quer. Você quer sair desse conforto que você está? Porque geralmente a gente não sabe o que pede a Jesus. Quer fazer um teste? Eu fiz esse teste com amigos do Facebook. O que você mais gostaria de ganhar? Adivinhem qual foi a resposta. Deixa eu perguntar aqui para a direita brasileira primeiro. Adivinha qual foi a resposta que a maioria deu? Hã? Quem é que você... quem foi que falou? É claro. Eurípides sempre com a razão. Ó. A esquerda concorda com a direita? Então nós já entramos no mundo de regeneração, que o que está faltando é isso, é a esquerda, né, combinar com a direita, ok? Bacana? Jesus perguntou para ele ver se ele trazia o desejo dele para o plano consciente. É isso mesmo que eu quero. E ele para Jesus: eu quero ver. E Jesus: então veja. Não passou lama, isso é um outro ceguinho. Lá em Jerusalém, não passou lama. Ele não disse que está vendo árvore crescendo. Não. Esse é papimba. Você quer ver? Então veja. Tem oftalmologista aqui? O texto está assim. E ele viu, passou a ver e passou a seguir Jesus. Agora, o interessante é que Jesus encerra esse diálogo dizendo para ele: a tua fé te curou. Uai! Ele não tomou passe, ele não assistiu palestra, não fez palestra, não bebeu água fluidificada.
não louvou a Deus, não disse que Jesus é o Senhor, não comungou, não confessou. Hã? Nada, não teve. Eu falei nisso, eu contei o que houve. E vocês podem confirmar. Mateus 20, Lucas 18, Marcos 10. Olha lá. Não tem nada. Onde é que está essa fé? Que fé que é essa? Que nem precisa de laminha, não precisa de nada. Mas você está querendo ver? É só isso. Então veja. Ele passou a ver. A tua fé te curou. Jesus está dizendo, fui eu não. Em muitas curas Jesus diz, vai, não peques mais. Toma cuidado. Ou seja, Jesus está dizendo, eu te dei uma colher de chá aí. Fiz uma gambiarra. Dei uma ajeitada aí na lataria. Mas toma cuidado que esse trem amassa de novo. Se você não tomar cuidado. Muitas curas de Jesus, ele diz isso. Em outras, ele diz, a tua fé te curou. Ou seja, movimentou mais dele para Jesus do que de Jesus para ele. Onde é que está essa fé? Que eu não vi ele ajoelhando em bago de milho, em patridade de joelho, eu não vi ele fazendo promessa, eu não vi ele acendendo vela, tocando tambor e tal. Não vi nada disso. Que fé que é essa? Que te tira da cegueira e te lança no mundo. Que fé que é essa? A confiança em si mesmo. Jesus não está nos sugerindo para a gente ser maluco, beleza, doidão, não. Porque tem uns que, então de hoje em diante eu vou ter fé, vou atravessar a C205 às 13 horas, né, de olho fechado, porque eu tenho fé que nada vai me acontecer. Jesus não está dizendo para você ser maluco, não. Mas Jesus, naquele caso, ele reconhece na pessoa a vontade que ela tem de crescer, apesar de ser cego, apesar de cumprir um papel de pedinte profissional para poder resgatar uma moedinha do outro e tal. Apesar de tudo isso, ele via nele recursos que nenhum outro via, nem nele, tanto é que mandaram ele calar a boca, nem em si mesmo. Confiança em si. Fica aí esse recadinho que Jesus deixa assim para a gente, nesse diálogo bonito e significativo. Eu só quero deixar uma indagação. Eu disse que quando o cego falou para Jesus, que queres que eu faça? Um outro cego também, logo vai falar para Jesus, que queres que eu faça? Um cego fala para Jesus, que queres que eu faça? Saulo, que depois foi o grande Paulo de Tarso. Que queres que eu faça? Nesse encontro, Jesus é que fala para um cego, que queres que eu faça? Qual é a situação que a gente gostaria de ter? A gente perguntando para Jesus, que queres que eu faça? Ou Jesus perguntando para a gente, que queres que eu faça? Eu deixo essa dúvida aí, que eu tenho ela há 450 anos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Devolvo.